Olá, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou a professora Marilane Moraes e a nossa aventura de hoje ainda é na disciplina de matemática. Vamos dar continuidade ao assunto que estávamos estudando sobre medição de tempo, duração, tudo isso nós já estudamos, não é mesmo? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas unidades de medida e a relação que elas têm? Certo? Muito bem. Quero te fazer algumas perguntas, certo? O que será quando você para pensar nas unidades de medida? De tempo, né? Nós temos os minutos, nós temos as horas e nós temos os segundos, certo? Vamos parar para pensar aqui. O que será possível nós fazermos em um segundo? Será que em um segundo dá pra gente fazer muita coisa? O que que vocês acham? E aí? Um segundo, olha só. Eu acho que no máximo a gente consegue respirar, porque passa muito depressa. Isso mesmo. Mas e em um minuto, o que que poderíamos fazer? Poderíamos arrumar uma roupa, um cabelo, talvez. E uma hora? O que que poderíamos fazer numa duração de tempo de uma hora? Ah, agora melhorou, não é mesmo? Podemos assistir a um filme, podemos estudar, podemos ler um livro, ir ao cinema e visitar um parente, podemos fazer um parente próximo, né? Podemos fazer algumas coisas nesse intervalo de tempo, não é mesmo? Muito bem, e agora se eu te perguntasse qual será a relação que existe entre segundos, entre minutos e entre horas, você saberia me dizer? Será que essas unidades de medida, elas têm alguma relação uma com as outras? E aí, você acha que sim ou que não? Muito bem, elas têm uma relação sim, e é sobre isso que nós vamos estudar agora, tá certo? Então vamos ao nosso cartaz que eu tenho algumas perguntas para te fazer e em cada uma delas eu quero que você tente responder aí de casa antes de eu dizer a resposta para vocês. Posso contar com a tua participação? Muito bem, então vamos lá juntos. Temos aqui então nossa primeira perguntinha do dia. Quantos minutos existem em uma hora? E aí, turma, em uma hora tem quantos minutos? Você sabe me responder? E aí, será que você acertou? Vamos ver? Olha só, em uma hora nós temos 60 minutos. Isso mesmo. Vamos para a nossa próxima pergunta? Quantas horas tem em um dia? E aí, turma, em um dia completo, quantas horas tem nele? Você sabe me dizer? Certo, você já tentou responder aí de casa. Vamos verificar agora então se você acertou? Vamos lá, eu tenho quase certeza que você acertou. E sim, em um dia nós temos exatas 24 horas, certo? 24 horas. E agora eu quero te perguntar, quantos segundos tem em um minuto? E aí, turminha? Em um minuto tem quantos segundos? Será que são muitos? Será que são poucos? O que que você acha? Você conseguiu me dar uma resposta? Vamos verificar então se você acertou? Vamos lá. Em um minuto nós temos 60 segundos, certo? Muito bem. Então, sabendo disso, sabendo quantos minutos tem em uma hora, quantas horas tem em um dia e quantos segundos tem em um minuto, nós vamos agora partir para as nossas atividades. Temos aqui algumas situações que vão ser possíveis responder a partir dessas informações que acabamos de ver juntos, tá certo? Então vamos ler a nossa primeira situação e tentar responder juntos, ok? Vamos lá! Larissa levou 1 hora e 30 minutos para fazer a atividade da escola. Quantos minutos ao todo Larissa levou para fazer a atividade da escola? Bom, eu tenho ali um tempo que foi dado que Larissa gasta. E ela gastou esse tempo fazendo o quê, turma? Muito bem, ela levou 1 hora e 30 minutos para fazer a atividade da escola. Vocês têm feito as atividades da escola que a professora manda semanalmente para vocês? Quanto tempo você já parou para pensar quanto tempo você leva se dedicando aos seus estudos? Perceba nisso! Certamente são muitas horas, não é mesmo? Para que você aprenda cada vez mais. Larissa passou aqui 1 hora e 30 minutos, certo? E aí, a perguntinha é o quê? O que que essa situação quer saber? Você consegue lembrar? Vamos identificar lá no nosso cartaz. Nós queremos saber quantos minutos ao todo
Larissa levou para fazer a atividade. Muito bem, vamos pensar então. Em uma hora, ela gasta 1h30, não é mesmo? Em uma hora, temos quantos minutos? Acabamos de ver ainda há pouco. Em uma hora, nós temos 60 minutos, certo? E ela gasta 1h30. Então, nós temos que pensar. Uma hora completa tem 60 minutos. 60 mais 30, porque foi 1h30, dá o total de quantos minutos, turma? 60 mais 30 é igual a quanto? Muito bem, 90 minutos, certo? Muito bem. Vamos para a nossa próxima situação, vamos juntos, então. Júlio sai de casa todos os dias para ir à academia e gasta 120 minutos fazendo exercícios. Se pensarmos em horas, quantas horas Júlio gasta na academia? Olha só, estamos aqui com uma outra pessoa, agora estamos falando do Júlio. O que é que o Júlio costuma fazer, turminha? Muito bem, ele costuma ir à academia. E lá na academia, ele faz as suas atividades físicas e ele gasta um tempo, certo? Vocês conseguiram identificar como é dado esse tempo aqui na nossa situação problema? Vocês conseguiram perceber? Não? Então vamos voltar. Vamos lá no cartaz novamente. Olha o tempo que ele gasta. O tempo aqui está sendo dado em minutos. Ele gasta 120 minutos fazendo seus exercícios. Mas o que eu quero saber, então? Eu quero saber em horas. Isso mesmo, em horas. Quantas horas Júlio passa na academia? Nós sabemos que em minutos são quantos? 120. Então, vamos lá. Temos 120 minutos aqui e temos que pensar agora em horas. Vamos pensar, turminha. 1 hora tem quantos minutos? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Em uma hora eu tenho 60 minutos, certo? Olha, já ficou mais fácil. Se nós pararmos para pensar, 60 mais 60 dá quanto? Muito bem, 60 mais 60 dá 120. Opa, essa informação é esse dado que ele nos dá, que ele gasta 120 minutos. Então, se eu tenho 60 mais 60 e eu sei que 60 minutos equivale a 1 hora, então quantas horas ele passa na academia? Muito bem, ele passa então 2 horas. E como é que eu sei disso? Eu peguei os minutos e somei. 60 mais 60, que é igual a 120. Mas aqui nós estamos falando de unidade de medidas de tempo, então estamos falando de horas e minutos, certo? Mas nós fizemos um cálculo de matemática para poder chegarmos a essa conclusão, não é mesmo? Muito bem, tudo certinho aí? Estão conseguindo acompanhar? Certo, então vamos para a nossa próxima situação juntos? Vamos lá. Bianca estava doente e o médico lhe receitou um antibiótico para ser tomado no período de 24 horas. Por quantos dias Bianca terá que tomar esse remédio? Muito bem. Quem era que estava doente? Bianca, certo? Então vamos lá. Bianca estava doente. Ela passou por uma consulta médica e o médico lhe passou um remédio, um antibiótico, e disse que ela precisava tomar esse remédio por quantas horas? Foi dado em horas ou em minutos? Em horas, isso mesmo. E quantas horas ela precisa tomar? Ela precisa tomar esse remédio no período de 24 horas. E aí, o que é que nós queremos saber? A quantidade de dias que Bianca vai tomar esse remédio. Opa, conseguiram responder já? Nossa, como vocês estão rápidos no início da nossa aula. Isso mesmo, eu falei para vocês que durante um dia nós tínhamos quantas horas? 24, e parabéns, você já conseguiu lembrar o que falamos lá no início da nossa aula. E é isso mesmo, Bianca vai tomar o remédio por um dia, certo? Porque em um dia nós temos 24 horas. Muito bem, mas não acabou aqui. Vamos para a nossa próxima situação? Percebam.
Se o médico de Bianca lhe receitou o antibiótico para ser tomado de 6 em 6 horas e a primeira dose ela tomou às 8 horas da manhã, que horas Bianca irá tomar a próxima dose? Muito bem, nós já sabemos que Bianca teve que tomar sua medicação por um dia, que equivale, que corresponde a 24 horas. Mas esse remédio ele precisa ser tomado de hora em hora. E qual a informação que a situação nos dá? De quantas em quantas horas ele precisa ser tomado? Vamos lá grifar juntos? Olha só. Ele precisa ser tomado de 6 em 6 horas. A primeira dose também nos diz, ela toma a sua primeira dose às 8 horas da manhã. E pergunta, que horas Bianca vai tomar a próxima dose? E aí, turminha? Vocês conseguem responder sozinhos? Vamos lembrar de alguns pontos. Primeiro, a primeira dose foi tomada às 8 horas da manhã. E temos que lembrar a duração. A próxima dose, ela vai tomar após 6 horas, certo? Então, de 8, ela inicia a medicação às 8 horas da manhã, passam-se um período de duração de 6 horas e aí ela tem que tomar a segunda dose, certo? Muito bem. Vamos fazer juntos, então? Olha só. Aqui está o nosso relógio analógico, certo? E já está aqui indicando as 8 horas. Então, se ela toma às 8 horas da manhã, o ponteiro menor está indicando para o 8 e o ponteiro maior indicando para o 12, representando 8 horas completas, 8 horas, certo? Uma hora cheia. Muito bem. Então, vamos lá. Ela vai tomar depois de 6 horas. Então, vamos girar o nosso relógio, vamos mexer no ponteiro de horas? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Opa! Vocês conseguiram perceber o que aconteceu com esse ponteiro? Iniciou lá às 8 horas da manhã. E ele passa do 12, não é mesmo? E vem aqui para o número 2. Então, turma, ela tomou às 8, já passou o período de duração aqui das 6 horas, não é mesmo? E a próxima dose será neste horário aqui. Que horas será, então? Lembram? Depois que passa aqui, ele perpassou tudo, e aí começa, depois do 12, 13, o 2 está representando o quê? As 14 horas, ou 2 horas da tarde. E como nós poderíamos representar ali para dar a nossa resposta? Exatamente, usando 14 horas. Vamos lá fazer juntos, então? A próxima dose será às 14 horas. Muito bem. E é isso, turminha. A nossa aula está chegando ao fim. E eu te agradeço por ter ficado comigo atento até agora. Não se esqueça que você pode e deve continuar estudando. É só você acessar a nossa plataforma Eduque. Um beijo para você, tchau, tchau e até mais!